Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos aqui e hoje a nossa aula é do livro de Oséias. Vamos começar? Então, meus irmãos, antes de começar, vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração sobre esse livro, que em nome de Jesus Ele possa falar aí ao teu coração. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, e te louvamos pela tua presença aqui conosco, Pai. Senhor Jesus, fala conosco, Senhor, ó Deus amado, através das escrituras sagradas, Senhor, que tu venhas, Senhor, a responder, Senhor, a questões que estão no nosso coração, Senhor, suprir as nossas necessidades, nos alimentar pela tua palavra, Senhor, alimentar o nosso espírito, a nossa alma, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Ó Deus, traga-nos paz, Senhor, e esperança, Senhor, através das escrituras, nos dando, Senhor, a certeza do teu amor e da tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir aí, pode abrir aí a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, para que nós possamos começar a nossa aula. Mas primeiro, eu quero esclarecer algumas coisas para vocês que vai ser muito importante no estudo desse livro. Israel, na época do profeta Oséias, ele era um reino dividido. Mas, irmã Fátima, como é que é isso? Bem, houveram 3 reis antes do reino de Israel ser dividido. O rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. A época desses reinados, o reino de Israel era um só. As 12 tribos de Israel eram governadas por esses reis, por um só rei. Com a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido. Então, das 12 tribos, 10 se uniram com um rei no norte de Israel e 2 tribos se uniram com outro rei no sul. O reino do norte ficou sendo chamado de reino de Israel e o reino do sul ficou sendo chamado de reino de Judá. O reino de Israel tinha como capital Samaria, norte. Reino de Israel, Samaria, 10 tribos do norte. Reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, reino de Judá, capital Jerusalém. Os reis do sul eram descendentes do rei Davi. Todos eles eram descendentes do rei Davi, como a profecia, os profetas, como o Senhor tinha designado através dos profetas, que o reino não sairia da mão de Davi. Então todos os reis do sul eram reis descendentes de Davi. Os reis do norte já não eram assim. Eram de outras tribos de Israel, descendentes de outras tribos. Ok, irmãos? Por que a gente está falando sobre isso, irmã Fátima? Essa confusão geográfica. Sim, precisamos falar sobre isso, porque Oséias é o profeta que vai profetizar no reino do norte. Lembra? Reino do norte, chamado Israel, capital Samaria. Pois é nesse reino que Oséias foi chamado a profetizar. O reino do sul, Judá, todos os outros profetas que nós já temos falado nesse curso, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, profetizaram para esse povo do reino do sul, de Judá, que a capital é Jerusalém, ok? Agora Oséias, abrindo o grupo de profetas menores,
Todos os outros livros eram dos profetas maiores. O primeiro livro dos profetas da classe de profetas menores é o livro de Oséias. Então, com essa abertura do livro de Oséias, ele é o primeiro que vai profetizar para o Reino do Norte, que nós estamos vendo aqui no cânon bíblico, ok? Então, ele serve de introdução, então, para os livros dos profetas menores, ok? São 12 livros no grupo de profetas menores. Vamos lá? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os outros livros anteriores a esses livros são chamados livros dos profetas maiores, por causa do seu conteúdo ser maior. Eles são livros maiores. Os livros dos profetas menores são livros que têm um conteúdo menor, mas não menos importante. A importância, todos eles têm o mesmo grau de importância, porque é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Bom, feita essa introdução longa, vamos para o livro. Oséias, então, ele serve de introdução aos profetas menores. Como tal, ele apresenta, irmãos, uma questão central aí dos profetas menores. O Senhor ainda amava Israel e tinha um propósito para o povo, além do seu julgamento por causa do pecado? Será que o Senhor ainda tinha um propósito para esse povo infiel, irmãos? Será que ele ainda amava esse povo? Bem, o livro de Oséias nos fornece essa resposta com sua ênfase para o amor contínuo de Deus por seu povo. Então, Deus continua amando o seu povo, apesar da infidelidade do povo, e na responsabilidade que esse amor exigia de todos. Então, todos no povo eram responsáveis por conta desse amor que o Senhor demonstrava por eles. Irmãos, a história de Oséias e sua esposa infiel vai ilustrar esse amor de Deus. O amor fiel de Deus a um povo infiel. Deus usa a vida desse profeta, a história conjugal, a vida do profeta Oséias, para ilustrar o amor dele pelo seu povo. Oséias se casa com uma mulher que lhe é infiel. E mesmo assim, ele continua a amando e resgata essa mulher para ele, mostrando, e Deus fala, Deus ilustra o seu amor pelo povo, um povo que o deixou por outros deuses, mas que o Senhor permanece fiel nesse amor e vem a resgatar esse povo através de quem? Do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então é isso que o Senhor está falando conosco. O nome de Oséias ocorre nos versos de título da narrativa. Olha aí, o nome de Oséias. Então a gente tem certeza de quem escreveu o livro, irmão. Capítulo 1, versículo 2 do livro de Oséias. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, então, já mostrou o nome. No capítulo 1, versículo 1, ele diz também assim, ó: palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Osias, Jotão, Acais, Ezequias, de Judá, lembra? Do reino do sul. Então era durante esse reinado, o que o livro está fazendo? Está dando um marco histórico para a profecia de Oséias. Ele foi profetizado durante esse período. Então, o período desses reis no sul, em Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, rei no norte, rei de Israel, ok?
Foi durante o reinado de Jeroboão, no norte, Oséias começou a profetizar. Mesmo assim, a gente sabe pouco sobre ele, com exceção, irmãos, dos detalhes de sua vida conjugal, que foi usado, como eu falei, para ilustrar o amor de Deus pelo Israel rebelde, por esse povo rebelde que é Israel. Deus ordenou a Oséias que se casasse com uma mulher incrédula. Ela adorava ídolos e estava envolvida com a prostituição religiosa. Irmãos, aí eu vou abrir um parênteses aí, ok? O Senhor manda que Oséias se case com uma mulher, em algumas Bíblias diz prostituta, que ele se case com uma prostituta. Na nossa tradução, que é NVI, diz uma mulher adúltera. Eu fui até o original hebraico, e a palavra em hebraico tanto pode designar adúltera como prostituta, e também é usada para falar sobre as prostituições cultuais, as prostitutas cultuais, que eram aquelas mulheres que se prostituíam como idolatria para algum deus. Havia o tipo de prostituição cultual a Baal, por exemplo, onde homens e mulheres se prostituíam, mas como uma forma de culto, de ritual, tinham relações sexuais como uma forma de ritual para que a terra fosse fértil, para que a terra pudesse produzir alimento. Então, Gomer, que é o nome da esposa vai ser o nome da esposa de Oséias, esse é o nome dessa mulher. Ela tanto podia ser uma prostituta cultual, e ele tomou essa mulher mesmo assim como esposa, como ela podia ser uma mulher que não era prostituta antes, mas que quando se casou se tornou uma prostituta, e existem várias linhas assim. Como ela podia ser uma mulher adúltera, que adulterou e traiu seu marido, não por idolatria, entendeu? Depois que se casou. Quando você lê a narrativa, e como o Senhor fala que vai e tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, nos aponta um pouco mais para uma prostituta realmente cultual que ele tinha que tomar. O importante, irmãos, é dizer que essa figura, principalmente naquela época em que um homem santo, um homem de Deus, jamais poderia se casar com uma prostituta, e iria ser de uma dramatização para o povo muito grande. O choque de ver aquele homem tomando uma mulher dessas como esposa faria com que iria chamar a atenção de todos, assim como chama a nossa atenção até hoje, quando nós lemos o livro, né? Causa um choque quando você lê, e é esse choque mesmo que o Senhor quer causar, porque é essa a intenção de Deus, nos causar um choque, para que nós saibamos quem nós somos e quem Deus é. Nós somos aqueles que não merecem o amor de Deus, que não fizemos nada por esse amor. E Ele nós somos infiéis e temos um Deus que é fiel. Fiel e justo é o Senhor. Nós pecamos, erramos, transgredimos, e mesmo assim o Senhor nos ama e permanece fiel. Essa é a intenção. Então vamos lá. Esse casamento ilustra, iria ilustrar, e ilustrou e ilustra até hoje, a aliança de Deus com a nação de Israel, que havia sido infiel a Ele, adorando deuses falsos. Depois de um relacionamento tempestuoso que Oséias teve com Gomer, e o nascimento de 3 filhos,
ele teve 3 filhos com essa mulher. A mulher de Oséias o deixou e voltou à sua vida de prostituição. Não foi ele que abandonou a mulher, foi ela que o abandonou. Assim como não foi Deus que abandonou o povo de Israel, mas foi o povo que se separou dele e que começou a adorar outros deuses. Então, ela voltou à sua vida de prostituição, mas o amor de Oséias por ela recusou-se a morrer. Ele procurou-a até encontrá-la, e quando ele encontrou, ela estava no mercado de escravos, sendo vendida como uma escrava, e ele comprou a sua esposa de volta. Ele vai ao mercado e compra essa mulher de volta, assim como o Senhor, através do sangue de Cristo, te comprou e me comprou para Ele. E éramos escravos do pecado e do mal. Mas com o sangue de Jesus compra a mim e a você e nos traz de volta para Ele. Oh, aleluia! Deus utilizou essa tragédia, irmãos, para ilustrar o seu amor fiel pela nação de Israel. Vamos entender o contexto histórico, irmãos, um pouco desse contexto histórico. Depois a gente vai continuar falando sobre isso. Oséias, ele viveu nos últimos dias trágicos do Reino do Norte, durante os quais seis monarcas, depois de Jeroboão II, reinaram em 25 anos. Imagine, em 25 anos, depois de Jeroboão II, 6 monarcas foram um substituindo o outro no reinado. Isso está em 2 Reis, irmãos, do capítulo 15, versículo 8, até o capítulo 17, versículo 41, tá? Jeroboão II, que foi no finalzinho do reinado de Jeroboão II, foi que Oséias começou a profetizar, tá, irmãos? Estava no final do reinado de Jeroboão II. Ele reinou por 41 anos, o reino do norte, Israel, cuja capital é Samaria, irmãos. Ele reinou 41 anos e foi um reino de grande prosperidade para Israel. Grande prosperidade financeira, econômica, ok? Tranquilidade, paz, eles quase não passaram por conflito algum, nem guerras. Só que mesmo com toda essa paz, com essa prosperidade, o povo, ao invés de se voltar para o Senhor, ele se corrompeu ainda mais. Quem vai falar muito sobre isso é o profeta Amós, que profetizou na mesma época que Oséias. Amós e Oséias profetizaram na mesma época no Reino do Norte. Então, o que eles faziam, irmãos, na época de Jeroboão II? Com muito dinheiro, eles queriam cada vez mais dinheiro. Então, eles oprimiam o pobre, os comerciantes fraudavam as balanças, eles escravizavam as viúvas e os órfãos, e cada vez mais eles se voltavam para a idolatria dos ídolos cananeus, principalmente Baal, que era um ídolo cananeu. Então eles deixaram a adoração a Deus e se voltaram à adoração aos ídolos, principalmente a Baal. A adorarem a Baal, adorar os astros, a terra, o sol, né, os astros. Então ele apesar da época da grande prosperidade, eles se corromperam ainda mais. O Senhor, às vezes, irmãos, muitas vezes ele dá essa prosperidade para o povo e chamando o povo para ele, e ao invés de arrependimento, o que ele recebe do povo é exatamente o oposto. A total infidelidade do povo
e a volta ao pecado e ao mal. O povo se voltou para o mal durante esses 41 anos e foi voltando cada vez mais ao mal. O final do reinado de Jeroboão já começou a haver uma decadência, mas sempre só no finzinho do reinado de Jeroboão II. Desses 41 anos foi quando Oséias começou a profetizar. E durante 25 anos, como eu falei, 6 monarcas sucederam uns aos outros nesse reinado, até que o povo foi conquistado, o povo do norte de Israel, e foi levado cativo pela Assíria. Lembra? O povo do sul foi levado cativo pela Babilônia. O povo do norte foi levado cativo pela Assíria. Pelos assírios, que na época ainda eram aqueles que estavam conquistando o mundo da época, né? E eles foram levados para o cativeiro assírio, o povo do norte. Ok? Uma época então de prosperidade exterior, a época de Jeroboão II, mas de corrupção interior. Olha aí, irmãos. Exteriormente eles estavam prósperos, interiormente eles estavam corrompidos. Embora houvesse estabilidade política, o povo de Israel adorava deuses falsos e praticava rituais pagãos. Lembra que eu falei dos rituais? Eles se deitavam às vezes e praticavam alguns dos rituais, irmãos, sexuais eram praticados ao ar livre, embaixo de carvalhos. Para você entender o tamanho da corrupção de um povo que o Senhor chamou e separou para ele, que o Senhor deu tudo, tirou do cativeiro do Egito, fez com que sustentou, fez com que eles conquistassem a terra onde eles estavam. Então, para poder praticar, eles praticavam rituais pagãos para outros deuses. O ministério de Oséias em Israel coincidiu mais ou menos, eu já falei com vocês, com o de Amós, também em Israel, no Reino do Norte, né? E esteve parcialmente sobreposto com o de Miqueias, no sul, Judá, e de Isaías, no sul, em Judá, que Isaías e Miqueias profetizaram no Reinado do Sul. A julgar pelos reis mencionados em 1:1, e nós já lemos aí, capítulo 1, versículo 1, Oséias deve ter profetizado por 38 anos, no mínimo, irmãos. O profeta Oséias viveu para ver a destruição de Samaria, capital de Israel, em 722 a.C. A Assíria invadiu Samaria, conquistou, levou cativo e destruiu a cidade de Samaria. E ele viveu para ver isso, irmãos. Deus chamou Oséias para pregar contra a idolatria, ritualismo na adoração, imoralidade e opressão dos pobres. Deus chamou Oséias para pregar sobre isso. A primeira parte do livro, então, do capítulo 1 ao versículo 3, narra a vida familiar de Oséias. Então vai narrar toda essa história entre Oséias e Gomer, os seus filhos, né, o adultério de Gomer, como símbolo para transmitir a mensagem que o profeta recebera do Senhor para o povo. Deus ordenou a Oséias que se casasse com uma prostituta, Gomer, e cada um de seus 3 filhos recebeu nomes simbólicos que representavam parte da mensagem ameaçadora do Senhor. Então, tanto a vida conjugal dele quanto os seus filhos faziam parte da ilustração e da mensagem que Oséias estava levando para o povo. Vamos ler, irmãos? Tá aí, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 9, irmãos, que nós vamos ler. Diz assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada
do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reinado de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruama. Lo-ruama, irmãos, significa não amada. O nome que o Senhor mandou ele dar para a filha dele, não amada. Pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. O Senhor estava falando sobre o juízo, sobre o cativeiro que estava chegando dos assírios. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, a nação do sul. E eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Vamos lembrar que Judá não foi conquistada pela Síria, ok? Os assírios tentaram invadir Judá, mas eles foram o quê? Derrotados pelo Senhor. Lembra? Eles levaram Israel, mas não conseguiram invadir Judá. Vocês lembram que a Síria tentou invadir Judá, fez o cerco, que o profeta, que o rei Ezequias foi diante do Senhor, orou, e Isaías profetizou: olha, o Senhor, ele não vai, não foi contra ti que ele levantou a voz arrogante, mas foi contra mim. Quem lê a Bíblia lembra desse episódio. Então, não conquistou Judá, mas conquistou Israel. Ezequias ainda adorava a Deus, lembra, irmãos? Era um rei. O povo já estava também corrompido de Judá, tanto que o Senhor levantou profetas, mas ainda o rei, ainda Ezequias, ainda estava em adoração ao Senhor. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho, um menino. Então, um menino, Jezreel, Lo-ruama, e agora ela teve um outro filho. Então o Senhor disse: dele o nome de Lo-ami. Lo-ami significa não meu povo, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Então os nomes dos filhos de Oséias transmitiam para o povo a mensagem que Deus queria dizer, a mensagem que Deus estava enviando para o povo. O Senhor usou toda a família de Oséias, a vida de Oséias, sua vida familiar, para transmitir uma mensagem para o povo. Ok, irmãos? A segunda parte do livro, capítulo 4 ao capítulo 14, oferece os pormenores do envolvimento de Israel na religião de Canaã. Sua mensagem enfatizava que Deus continuaria a amá-los como seu povo especial, apesar de sua infidelidade. Ao invés de rejeitá-los, Deus estava decidido a redimi-los como seu povo escolhido. Olha o amor de Deus. Vamos abrir aí capítulo 6 de Oséias, versículo 1. Diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Oh, aleluia! Não foi a Síria quem despedaçou Israel, foi o Senhor por causa dos seus pecados. Mas Ele mesmo iria sarar as feridas do povo. Ainda aí, capítulo 14, versículo 4,
diz assim: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Oh, aleluia! Amor tremendo é o amor do nosso Deus. Amor tremendo é o amor de Deus por mim e por você. Irmãos, então Deus usa a família de Oséias para mostrar esse amor. A mensagem de Oséias salta das páginas da Bíblia, irmãos, quando lemos seu livro. Ele é um dos profetas mais envolvidos por causa disso com a sua mensagem, né? Porque Deus usa toda a sua vida, sua estrutura familiar para enviar a mensagem. A própria família foi a ilustração da mensagem daquilo que ele pregou. Então, Oséias incorporou a mensagem de Deus a Israel em sua família. Desde a ordem para que ele se casasse com a prostituta, o nome dos filhos, a essa mulher, Gomer, abandonando Oséias, e depois Oséias indo até onde ela estava para comprá-la, e aí descobre que ela está sendo vendida como uma escrava, para comprá-la de volta. E eu gostaria, mesmo explicando, que nós lêssemos isso na Bíblia. Então vamos ler aqui, capítulo 3, a reconciliação de Oséias com sua mulher. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Agora eu vou explicar um pouquinho, só para você entender. Às vezes detalhes são tão importantes, né, irmãos? Faz a gente entender a dimensão do que Deus está falando aqui. A mulher dele era adúltera, continuava adúltera. O Senhor mandou ele ir procurar ela. Ele nem sabia onde ela estava. Foi ela que saiu de casa. Foi ela que abandonou Oséias. Não foi Oséias que abandonou. O Senhor falou, vai lá procurar por ela. Assim como eu amo a Israel, que continuava o quê? Adorando outros deuses. E apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A terra, quem deu a Israel, foi o Senhor, não foi? Foi. Eles eram escravos do Egito. Eles não tinham terra nenhuma. Quem conduziu eles para lá, quem deu força para eles, quem deu as vitórias nas guerras, tudo foi Deus. Aquelas uvas eram plantadas naquela terra que o Senhor falava que manava leite e mel, que o Senhor levou eles para habitarem. Eles pegavam aquelas uvas, preparavam bolos com tudo que a terra que o Senhor Deus deu para eles. Tudo que aquela terra dava, eles preparavam bolos e ofereciam a outros deuses. Irmãos, isso é muito grave. O amor de Deus é enorme e o Senhor fala, eu continuo amando Israel. Eu continuo amando. Eu continuo amando, eles são infiéis, mas eu vou tratar deles. Eu vou julgá-los, mas eu não vou lançá-los fora. Eu vou julgá-los, eu vou puni-los pelos seus pecados, porque eles merecem e Deus é justo juiz. Mas eu vou resgatar e eu mesmo vou sarar a ferida deles. Eu vou fazer a ferida e vou sarar. Porque eu os amo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Irmãos, então, ele chega para Gomer, manda o Oséias ir lá resgatá-la. Vamos continuar aqui. Por isso eu a comprei
diz aí, versículo 2 do capítulo 3, onde nós estávamos lendo. Eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Sabe o que aconteceu? Custou comprar ela de volta. Ela era dele, era a esposa dele, irmãos. Mas sabe o que ele teve que fazer? Comprá-la. Nós somos de quem? Do Senhor. Nós somos criação de Deus. Ele nos fez e mesmo assim Ele teve que nos comprar por causa do pecado com o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Vamos lá. E eu lhe disse, olha o que Oséias disse para sua esposa: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus. E Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Davi, seu rei, é uma alusão ao descendente de Davi, que é quem? Jesus, o rei perfeito. Voltarão depois disso, tremendo para o Senhor. Oh, glória! Vamos lá, irmãos. Conhecimento de Deus é uma das doutrinas. A doutrina do conhecimento de Deus. Segundo as profecias, Oséias, desculpe, irmãos, aqui às vezes o computador dá uma bugada. Vamos seguindo aqui. Segundo as profecias de Oséias, um dos cernes do problema de Israel com a idolatria está na negligência do conhecimento de Deus. Olha que coisa boa, você está aí, estudando a palavra, conhecendo mais a Deus. A negligência do conhecimento de Deus faz com que nós nos afastemos de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos aproximamos dele. Que bom que você está aí comigo. Estamos estudando a palavra de Deus. Não desista. Continue nessa caminhada. Então, um dos problemas, dos cernes dos problemas de Israel com a idolatria estava na negligência do conhecimento de Deus. Faltava a eles conhecimento. Por quê? Porque os responsáveis por transmitir esse conhecimento rejeitaram a Deus, os sacerdotes, os líderes, o rei. Eles eram responsáveis por ensinar esse conhecimento e eles rejeitaram a Deus. Vamos lá, vamos ver isso. Capítulo 4. Vamos ler primeiro o versículo 1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. A fidelidade e o amor desapareceram, como também o conhecimento de Deus. Olha aí. Quanto mais eu não conheço a Deus, mais infiel eu sou. Vamos lá? Versículo 6. Meu povo, do capítulo 4 ainda aí. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Isso é muito sério. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, irmãos. Alerta de Deus. Temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Temos que nos debruçar e examinar as escrituras. E, na verdade, estudar, conhecer, ler é importante para que possamos permanecer firmes no dia mau, para que possamos ser fiéis a Deus, nos aproximarmos mais de Deus. Então, a rejeição do conhecimento de Deus se traduz na infidelidade de Gomer, visto que no Antigo Testamento o conhecimento não é apenas saber sobre alguma coisa, mas um convívio íntimo e relacional. Assim, rejeitar o conhecimento de Deus é rejeitar se relacionar com Ele para dedicar-se a outro Deus, consumando a idolatria. Então, eu não posso rejeitar o conhecimento de Deus. Quando eu rejeito o conhecimento de Deus, eu rejeito a Deus.
E eu começo na verdade, construir outros conhecimentos que não vêm de Deus e que vão me levar para a morte, para a destruição. O julgamento e salvação. A mensagem de Oséias se estrutura, irmãos, em 5 ciclos, olha aí, 5 ciclos de julgamento e salvação. Sempre, né? A misericórdia de Deus é tão grande, ele julga, mas ele fala, eu vou salvar. Ele não tira a esperança. Julga, eu firo, mas eu vou sarar. Eu levo para o cativeiro, mas eu vou restaurar. 5 ciclos de julgamento e salvação. Além de denunciar e condenar o pecado do povo, Oséias também aponta para um tempo de restauração após o julgamento. Alguns desses ciclos podem ser relacionados a eventos históricos relatados na Bíblia, enquanto outros apontam para um reinado davídico futuro de restauração. Então, alguns apontavam para uma restauração ainda naquela que já aconteceu naquela época. Então, o povo seria levado para o cativeiro, mas seria restaurado logo depois. Outros falavam de uma restauração futura com a volta, com a segunda vinda de Cristo à Terra e seu reinado aqui na terra, algo que nós ainda vamos viver, irmãos. Os 5 ciclos. Julgamento, primeiro ciclo, Oséias de 1 até Oséias 2, versículo 9. Salvação, Oséias 1, versículo 10 até 2:1. Julgamento, segundo ciclo, Oséias, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 13. Salvação, do versículo 2, 14 até o capítulo 3, versículo 5. Julgamento, terceiro ciclo, Oséias 4, de 1 a 4, versículo 1, perdão, a capítulo 5, versículo 14. Salvação, do 5, 15 ao 6, 3. Capítulo 6, versículo 3. Quarto ciclo, Oséias, capítulo 6, do versículo 4 ao capítulo 11, versículo 7. E salvação, Oséias, capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 11. Último ciclo, Oséias 11, do versículo 12 ao capítulo 13, versículo 16. E salvação, capítulo 14 inteiro, todo o capítulo 14, irmãos. Amor de Deus. O amor de Deus apresentado no livro de Oséias se resume nas seguintes palavras de Deus. Irmãos, às vezes a gente fica pensando assim, por que esse amor? Por que tanto amor? Por que Deus ainda assim... Olha, irmãos, eu conheci um pastor que eu ri, que ele falou assim, olha, às vezes eu fico pensando, se eu fosse Deus, eu já tinha pegado e tacado um raio em cima de todo mundo. Queima, 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 queimou, 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 acabou. Deus não precisa de ninguém. Não precisa de mim, não precisa de você. Ele é Deus. Por que tanto amor? Por que ele me comprou com um sacrifício tão grande? Por que Deus continuava a amar o povo de Israel, irmãos? Infiel, idólatra, que não se arrependia dos seus pecados. Pelo contrário, quanto mais os profetas falavam, mais eles pecavam. Mas o Senhor falou, eu vou restaurar, eu vou continuar amando esse povo, eu vou resgatá-los. Eu vou converter o coração deles a mim. Por quê? Por que tanto amor? A resposta está no capítulo 11. Mas antes de eu ler a resposta, eu quero ler o capítulo 11 para vocês entenderem o tamanho desse amor de Deus. Vamos ler? Abra aí, Oséias 11. Diz assim, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Onde Israel estava cativo, como escravo, no Egito. O Senhor vai lá e chama do Egito. Quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins, e queimaram incenso para os ídolos esculpidos.
mas fui eu quem ensinou Efraim a andar. Efraim é Israel. Às vezes o Senhor chama o reino do norte, o reino de Israel, de Efraim. Viu, irmãos? Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu que os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará? Por que eles se recusam a arrepender-se? Olha o tamanho do amor de Deus e olha o tamanho da infidelidade do povo. O Senhor já estava chamando ao arrependimento desde o princípio, desde o primeiro pecado, irmãos. Séculos se passaram, o Senhor chamando o povo ao arrependimento, e eles se recusavam a arrepender-se. Continuando, versículo 6 ainda do capítulo 12. A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Esse era o povo. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso? Olha o que Deus... Isso é Deus perguntando, revelando seus pensamentos a nós. Como posso entregá-lo nas mãos de outros Israel? Como posso tratá-lo como tratei a Dimá, que é outro povo? Como posso fazer com você o que fiz com Zebuim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. E aí vem a resposta. Por que, Senhor? Por que o Senhor continua a perdoar e a amar? Por que o Senhor nos ama tanto? Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem. Diga aí, leia aí de novo, vamos ler em voz alta a resposta de Deus. Por que de tanto amor? Pois sou Deus e não homem. É por isso. É por quem Ele é. É o que Ele é que faz com que Ele nos ame assim, irmãos. Eu me emociono e glorifico ao nome desse Deus maravilhoso. Porque nem eu nem você somos dignos de tanto amor. De um amor tão forte. De um amor que quebra grilhões, que perdoa pecados, que cobre multidão de pecados. Louvado seja o nome desse Deus. Ele é Deus e não homem. E Ele me comprou e te comprou por amor. Por amor. Seja louvado o seu nome, glorificado e exaltado o teu nome, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. E você que não conhece ainda o amor desse Deus e acha que você ainda não tem mais chance para você. Eu pequei demais, eu fiz aquilo que era terrível. Ele não me quer mais, Ele não vai me aceitar, Ele não vai perdoar. Deixa eu te dizer, Ele é Deus e não homem. Ele não desiste, Ele insiste. E Ele tem todo o poder para te perdoar, te resgatar, te restaurar e mudar a sua história e te fazer de novo. Glórias ao Senhor. Confia
nesse amor. Confia nesse amor. Você que ora por alguém, por um marido, por um filho, eu quero te dizer, ele tem todo o poder. Você às vezes ouve alguma coisa, você fala, não, meu Deus, o Senhor não vai querer mais, não vai conseguir, é demais, é muito pecado, não dá. Deus pode. O amor de Deus, ele alcança todo o coração que ele chamar. Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Ele quebra grilhões, quebra. Ele não desiste. Pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a razão para que Deus não desista do seu povo, demonstrando imensa compaixão. Assim, Oséias aponta para uma colheita frutífera desse amor no futuro, pelos caminhos retos do Senhor. Vamos abrir? Capítulo 14, versículo 9. Diz assim: quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Que coisas? Tudo aquilo que está escrito nesse livro, na Bíblia, nas Escrituras. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Os caminhos do Senhor são justos, irmãos. Oséias e o Novo Testamento. Oséias, ele é pouco citado, irmãos, no Novo Testamento, mas suas citações são muito importantes e significativas. Em Mateus 2,15, o apóstolo Mateus cita Oséias 11, que nós lemos, capítulo 1, dizendo que Oséias profetizou sobre Jesus Cristo aqui quando ele diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Por quê? Porque José, Maria fogem com o menino Jesus, avisados por um anjo, para onde? Para o deserto, para o Egito, porque o rei Herodes estava tentando matá-los, matar o menino. E ele fica durante um tempo no Egito. E quando Herodes vem a morrer, José é novamente avisado por Deus para que ele retorne a Israel, E ele volta e vai morar em Nazaré. Então, esse retorno, e do Egito chamei o meu filho, é citado no livro de Mateus. Você pode abrir, capítulo 2, versículo 15, como uma profecia, como que Oséias estivesse profetizando esse retorno do menino Jesus lá do Egito de novo para Israel. O Senhor chama o seu filho amado, o seu filho unigênito, de volta para que ele pudesse crescer e morrer pelos nossos pecados lá em Israel. Ok, irmãos? Aqui. Paulo também fala em Romanos, cita o livro de Oséias em Romanos 9, capítulo 25 e 26. Pode abrir aí Romanos 9, capítulo 25 e 26. Ele diz assim: chamarei, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Olha, isso está em Oséias 2:23 e em Oséias 1:10. Então, Paulo cita Oséias em Romanos. Pedro também
faz referência em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Depois vocês podem olhar aí na Bíblia de vocês. Faz referência aos nomes dos filhos de Oséias, destacando o significado deles e aplicando-os na igreja. A personificação da morte, Oséias 13, capítulo 14, é apropriada por Paulo para se referir à vitória de Cristo sobre a morte na cruz. Então, sabe, é um versículo muito conhecido na igreja. Lê aí, pode abrir aí em Oséias 13, versículo 14. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Aí Oséias está apontando para Jesus, que nos resgatou e nos redimiu, né? Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Paulo pega e se apropria desses versículos de Oséias e fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Opa, abri em segundo, irmãos. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Paulo, e conhecemos tanto esse versículo, às vezes tem até um hino, ó morte, onde está a morte, a sua vitória, Jesus ressuscitou. Então, e esse versículo, a origem dele é o livro de Oséias, irmãos. A vitória de Cristo sobre a cruz, ele já estava apontando para Jesus, olha lá, ó. Vai chegar aí o Messias que vai morrer e vai matar a morte. Jesus Cristo. A alegoria do casamento em Oséias, a imagem do casamento humano, representa a aliança entre Deus e seu povo, né? Então, toda a alegoria do casamento da família de Oséias representava Deus e o seu povo, o casamento de Oséias. Efésios, Paulo usa essa mesma alegoria de casamento em Efésios 5, de 22 a 23, fazendo essa alegoria de casamento, aplicando ela à igreja. Então, aplicando à igreja. Jesus, a igreja é a noiva, é a esposa, e Jesus é o marido, é o noivo, né? Então ele usa essa mesma alegoria do casamento, mas aplica à igreja, isso em Efésios 5, 22 a 33. Irmãos, vamos concluir então a aula. Oséias, ele ensina a respeito do amor infinito de Deus. Diga, amor infinito. Esse é o amor que Deus tem por nós. Amor infinito de Deus. Eu quero que você grave essa palavra. Essa é a palavra dessa aula. Amor. Amor infinito de Deus. Versículo. Por que desse amor? Porque sou Deus e não homem. É isso. Oséias ensina a respeito desse amor infinito de Deus. Sua mensagem nos desafia e nos impulsiona a evangelizar, a demonstrar esse semelhante amor às pessoas e o interesse de Deus, falar para as pessoas do interesse que Deus tem no pecador, que Ele ama, resgata e tem poder para salvar, irmãos. Então, o livro de Oséias faz jus ao que o apóstolo Paulo diz. O amor de Cristo nos constrange. O livro de Oséias faz jus a isso que o apóstolo Paulo fala, que o amor de Cristo nos constrange. O profeta mostra que nada pode apagar o amor divino e apela a nós para que anunciemos esse amor pela proclamação do Evangelho. Não pare de anunciar esse amor. Não pare de anunciar esse amor. O amor de Deus, ele é infinito.
infinito. Glória a Deus por isso. Você está seguro nesse amor. E você que não conhece Jesus, eu quero te dizer, se volte para Ele, arrependa-se, porque Ele vai te perdoar e te salvar e te dar uma nova vida. Ele é capaz de te transformar, porque Ele tem todo o poder e autoridade. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Ele pode te restaurar. Amém? Muito obrigada, irmãos. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Você está seguro no amor de Deus. Deus te abençoe.